Boa tarde, pessoal. Gostaria de me apresentar. Me chamo Wagner Moraes, trabalho numa empresa de telecom aqui no Brasil. Já palestrei em alguns eventos de segurança, conheço bastante pessoas da área de segurança também. E meu hobby é segurança da informação. Também gosto de jogar o CTF nas minhas horas vagas. Gosto de fazer tudo relacionado à segurança. Eu vivo isso, né? E, e eu vim com essa palestra aí falando um pouquinho sobre técnicas de OSINT para geração de inteligência, que é um tema bem relevante, né, que a gente vem crescendo bastante, e também com o crescimento das novas ameaças, novos grupos de crime de organizado, e aí é uma técnica que as empresas vêm adquirindo produtos, plataformas, meios de como se antecipar às ameaças, né? Então, se eu sei o que o meu inimigo está pretendendo fazer, é mais fácil de eu saber como se defender, né? Eu tentar prever que eles estão usando uma vulnerabilidade nova, uma vulnerabilidade que já está no mercado e eu não atualizei meu sistema. Então, para não acontecer que nem aconteceu do Anacry, né? No Anacry a gente sabia da falha, a atualização estava um tempo aí e a gente acabou não atualizando e aí acabou infectando milhares de computadores, né? Então, na inteligência de ameaça você consegue tentar prever o que pode acontecer e você mitigar isso na tua empresa, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês gostem, né? Então, na inteligência de ameaça, aqui eu tenho duas vertentes, né? O CyberMint, o Cyber Intelligence e o Inteligência de Código Aberto, o OSINT, né? E o que seria o CyberMint, né? Seria a coleta de dados por meio de diferentes fontes de informação para gerar inteligência, né? Então, a gente com Cyber Intelligence, a gente consegue coletar informações de diversos meios, não só tecnológicos, né? A gente consegue coletar informações do Humanity, GeoInt, que é geolocalização. Então, você imagina que a gente tem diversas informações e a gente gera essa informação e extrai o que é necessário para a nossa empresa, nossa corporação, nosso dia a dia, né? E a inteligência de código aberto é uma inteligência voltada de fontes abertas, né? O OSINT a gente consegue pesquisar aí bastante coisa no Google, redes sociais, é inteligência de código aberto que está livremente. É só questão de você ter um tempo pesquisar, entender as formas de pesquisa. Existe um framework de OSINT, que eu posso até demonstrar aqui, que tem bastante informação, né? Eu vou rapidamente mostrar aqui um framework do OSINT. Deixa eu abrir aqui. Então a gente tem o OSINT Framework e ele tem várias categorias, né? Então, se eu quiser fazer uma pesquisa de username, eu posso vir aqui e aí tem uns motores de busca de nomes, né? Nome check para checar nomes, e aí eu tenho parte de rede social, eu tenho parte de IP, e aí eu tenho N opções. A ideia aqui é só dar uma visão, né? De por onde eu posso coletar as informações. E aí, digamos que a gente tem uma ameaça que não é conhecida, e aí eu tento identificar ela por algum meio, ou eu peguei algum log no meu firewall, ou eu peguei algum spam no e-mail, e aí eu quero identificar ela. Então, por meio de OSINT, eu consigo tentar fazer algumas buscas, né? E aí tem várias opções aqui que eu posso estar utilizando para poder fazer essa busca, para tentar identificar de onde está vindo, para tentar entender, para ver se esse phishing foi direcionado para mim, né? Porque hoje em dia existe muita campanha direcionada para certa empresa, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A ideia do framework ele é subdividido em várias categorias e você acaba pesquisando nelas. Tem algumas coisas aqui que não estão funcionando mais, mas é bem útil aí pro dia a dia, né? Na busca inicial, né? E aí, por onde começar? Foi o que eu estava falando aqui, né?
E aí, como diz aqui no slide nosso, uma das coisas mais difíceis é iniciar o programa de inteligência de ameaças, é decidir por onde começar a coleta, né? Então, assim, por onde que a gente vai começar? O que que eu faço? Eu quero começar na inteligência de ameaça, o que que eu faço? Eu vou pegar feed na internet, eu vou ver a assinatura do meu firewall, entendeu? E aí é uma pergunta que todo mundo faz, né? Então, sempre tem uma abordagem diferente para esse tema desse tema de por onde começar. Mas eu acho que você tendo é, bem estruturada a sua infraestrutura, a sua segurança da empresa, seus processos. E aí a gente sabe que a inteligência de ameaça ela é um plano estratégico da empresa. É dali que você consultados vários setores vão consultar lá esse setor de ameaças. Aí você vai ter que antecipar as ameaças, né? Então é meio complicado assim. Sempre está essa pergunta: por onde eu vou começar, né? Entendeu? Mas assim, vocês vão ver que aqui não é tão complicado, né? Então, uma ideia de por onde começar é incidentes internos, a gente pode começar a procurar o que aconteceu de incidente interno, né? Então, eu pegar na minha própria infra, em vez de ficar procurando fora, o que eu vou procurar, eu ver na minha infra. O que eu tenho lá de incidente? Tentar pegar os incidentes que eu já tive e tentar identificar eles. Aí eu tive um comprometimento se eu tive um comprometimento no sistema, se eu já tive, eu estou tentando uma tentativa de brute force no meu firewall, numa conta de e-mail, e aí eu tentar identificar quem é para tentar chegar, pelo menos próximo, quem foi, para a gente tentar identificar se é uma ameaça, né? E aí, como diz nos slides aí, dados incidentes internos, né? A parte mais difícil da inteligência de ameaça não é coletar dados, é a parte mais fácil. A parte difícil é decidir quais dados vale a pena coletar. E aí, o ideal é a gente ter uma plataforma aí de resposta a incidente. No exemplo aqui, eu coloquei o T-Hive, que é uma plataforma de SOAR, que é possível você integrar com algumas ferramentas, e aí você consegue responder o incidente dentro da plataforma, né? E aí, como ele está informando, nada é pior do que o invasor usando o mesmo recurso duas vezes. Então, quando você sabe que um domínio é usado como C2, continue observando esse domínio. Na verdade, ele está falando aqui que às vezes o próprio invasor ele comete o erro mais de uma vez, né? Então ele vai lá, tenta um scan na sua rede, tenta fazer alguma intrusão, aí depois ele vai lá de novo, entendeu? E aí é legal você mapear esse invasor aí, tentar eu sei que é complicado, é muitos logs no Firewall, mas aí você tentar pegar a lista, às vezes eu tenho lá 100 hits de madrugada no meu IP, e por que ele está dando 100 hits, tentando fazer scan, e eu tentar entender quem pode estar fazendo. Eu sei que é difícil o IP, eu posso mascarar o IP, posso spoofar o IP, mas sempre alguém deixa algum rastro, né? Tem uma ferramenta legal aqui que é chamada Multiverse, que eu utilizo bastante. Eu vou mostrar aqui para vocês que vocês conseguem fazer essa busca. Multiverse é uma ferramenta gratuita, então eu posso pegar um IP aqui, vou pegar um IP, um exemplo de um IP que esteja batendo na minha rede. Eu posso pegar um IP aqui, deixa eu ver se eu tenho algum. Eu tenho um exemplo de um IP aqui, deixa eu analisar ele. Vou ver aqui, Trade Analysis. Que ele não me trouxe nada. Deixa eu pegar um outro IP aqui, que eu sei que tem reputação ruim. Deixa eu buscar aqui. Esse IP eu sei que tem. Exemplo SP. É legal do Multiverse que ele mostra que o país, se ele é malicioso, o tipo de listas que ele já foi bloqueado, para a gente conseguir tentar identificar o que ele faz, né? E aí ele mostra diversas informações. Ele está relacionado ao APT41. Lá na frente eu vou falar um pouquinho de APT. Ele é relacionado como malware. E aí aqui tem um timeline da operação dele. Então ele começou dia 27 de março e parou
dia 29, por 2 dias. Tem casos aqui que tem a gente aí que começou de um ano, ele começou em 2019 e foi voltar em 2021. Então é legal que você consegue verificar aqui, é bem rápido, essa reputação, quem pode ser, aí você começa a filtrar essas informações, né? Você consegue filtrar. Então é bem legal você começar por aqui também. Analisar o log, ver os que estão tendo mais hits lá nas suas regras. Se você tem um 100, se você tem alguma regra que você consegue monitorar, que brute force, algum tipo de ataque, entendeu? Então essa é a ideia, de começar, ter uma ferramenta para onde você começar, né? Aqui vou voltar aqui no slide. E honeypots. É bem legal a ideia de honeypots, né? Que é a ideia de você deixar, que ele fala, deixar o bandido entrar na minha rede, né? Para coletar informações, né? Existem ferramentas legais, né? Aqui no exemplo tem SecurityWorks, Decept, MHN, e eu vou demonstrar duas ferramentas aqui. Uma é o HoneyDB. Essa ferramenta é uma ferramenta, ela é gratuita, mas ela te dá uma visão do que acontece com o teu Honey, né? Você faz o cadastro lá na plataforma e você sobe uma máquina com a gente, e aí você vai conseguir pegar métricas correlacionado à sua máquina, né? E claro, tem versões pagas aí que você consegue ter mais informações, né? Mas é pago, né? Então, essa é uma ferramenta legal. A gente tem outra ferramenta que é o Modern Honey Network. Eu subi um ambiente aqui só para mostrar aqui para o evento, então eu tenho, só para explicar para vocês. Eu tenho aqui esse ambiente real mesmo. Eu subi essa máquina ontem à noite, na madrugada, essa máquina. O que é esse Modern Honey Network? Esse aqui é um servidor e eu tenho uma máquina de honeypot que eu subi aqui na AWS. E aí vocês podem ver que eu subi a máquina, não tem nem 24 horas o tanto de máquina que já remeteu ataque a ela. Então, aí eu consigo ver aqui, eu tive 37 mil ataques em menos de 24 horas. Você imagina. Hoje em dia, assim, a gente já sobe uma máquina, ela já sobe sendo atacada. É muito louco, entendeu? Porque a gente pode imaginar, imagina se é um serviço nosso crítico e a gente sobe um serviço nosso crítico sem ser hardenizado, sem ter as boas práticas de mercado, você vai ser hackeado, é fato. Essa máquina aqui ela está hackeada já, tá? Demorou pouco tempo para eles hackearem. Então, esse moderno Honey Network é uma plataforma legal que, né, eu consigo extrair aqui quem foi os principais IPs, esse IP aqui, ó, da Índia, 1.300 ataques, quais foram as portas que eles mais acessaram. E aí, o tipo de honeypots, eu usei esses 4 tipos de honeypots. Cada uma explora alguma coisa, né? Uma explora o Elastic, uma explora uma falha determinada aplicação, né? Então, eu consigo ver aqui os payloads aqui que foi utilizados, a máquina, na verdade aqui, a assinatura que foi utilizada de Snort, né? E aí eu consigo entender o que pode estar acontecendo, que tipo de ataque eu posso estar sofrendo, né? O legal aqui é que eu consigo ver quais os usuários que eles utilizaram para acessar a máquina, né? Admin, como sempre, default, profile, microtik, user, os tipos de senhas que foi usado, 1, 2, 3, teste, admin. E aqui é legal que você consegue mapear aqui processos, os IPs, e aí você imagina que num cenário de inteligência de ameaça, eu quero iniciar, eu posso também começar com isso. Eu, na minha infraestrutura, configurada numa DMZ, eu subo a uma estrutura dessa, eu coloque uma máquina dessa como honeypot, aí eu faço um trabalho mais bonitinho, né? Eu monto uma tela de login, monto uma cara mais bonitinha e publico no meu DNS com um nome lá chamativo. O que acontece? Quando um atacante for lá, ele vai fazer o scan no seu DNS. Então ele vai verificar o que pode estar vulnerável. Então ele vai achar essa máquina lá. E ele vai começar a fazer os ataques em cima dela. E o legal é que você vai conseguir pegar quem que pode estar te atacando, da onde pode estar vindo os ataques, que nem no caso aqui. O ataque ele veio da Índia.
ataque veio lá de uns outros países aqui. Tem necessidade da minha máquina estar liberado o acesso para esses países? Eu posso ir fechando por países, né? Se é um e-commerce é mais complicado, que o cara pode estar em qualquer lugar, pode comprar, mas aí o e-commerce é só no Brasil, só vendo mercadoria para o Brasil. Eu tenho necessidade de eu abrir para a Índia. Então é legal que você consegue ver os ataques, e a gente vê muito de porta 22 aberta, porta de RDP aberta, e aí a gente vê muito caso disso. Então a gente começa a fechar, né? Que a gente sabe que o ideal é VPN, né? A gente sabe que mesmo com a VPN é possível ser comprometida, mas você ter hoje em dia uma porta 22 aberta para a internet, uma porta RDP aberta é muito crítico, né? Então você consegue fazer esse mapeamento e gerar uma métrica, né? E aí você consegue, no final do mês, você gerar um reporte para mostrar para a tua alta gestão lá, ó, a gente está tendo esse tipo de ataque, essas técnicas estão sendo mais usadas, vamos estudar essas técnicas aqui, a gente consegue pegar várias informações nesse processo de honeypot. Então é muito interessante esse processo a ser estudado, fica como uma dica aí, né? E aqui, falando um pouquinho mudando um pouco de assunto ali, a gente começou um pouco mais aquecido ali, já falando de honeypot, de ataque. Aqui falando um pouquinho de skill set de analista de CTI. A gente sabe que na nossa área é uma área que a gente tem que estudar bastante, né? Então, ainda mais o analista de CTI, ele tem que entender de resposta a incidente, ele tem que estudar bastante, tem que ter uma boa leitura, tem que ficar inteirado no que vem acontecendo aí no mundo, das ameaças que vem acontecendo. Eu acho interessante colocar aqui mais ou menos o skill set aqui do analista, né? Então ele tem que entender de Red Network, de sistemas operacionais, database, de scripts. Ele não precisa ser um desenvolvedor, mas ele tem que entender mais ou menos o código, que ele vai analisar alguma parte do código em algum momento, né? Então, defesa de rede, resposta a incidente, técnicas de web, de malware. Então, a gente vê que é bem complexo aí o dia a dia, né? Porque você imagina que você vai pegar um incidente que você vai tentar chegar até o último nível. O que seria o último nível? Você pegar o IOC, que já do artefato comprometido, você conseguir decriptar ele e achar o C2, que seria o Command Controller. Quem está fazendo essa operação? Então você tem que entender várias técnicas, né? Então essa é a ideia aí. E ainda mais falando mais da rotina aqui do analista de inteligência, eu separei aqui em algumas etapas aqui, né? Como a primeira etapa, criação de sensores para monitoramento. Cara, hoje em dia, se a gente não tem uma ferramenta de monitoramento, é complicado a gente conseguir identificar alguma coisa, né? Eu acho que o mais básico começa lá, a segurança de rede, lá na camada de rede, na parte de switch, né? De ACLs, de proteção de rede, né? E aí a gente tem um sistema de monitoramento para a gente entender o comportamento, né? Se a gente não tiver um sistema de monitoramento, a gente não vai entender o nosso comportamento lá da rede, né? Como é que eu vou saber que teve um pico de madrugada? Isso pode ser malicioso ou não? Estou recebendo um ataque ou não? Então aqui a dica é ter criação de sensores de monitoramento, tem ferramentas como Zabbix, PRTG, ferramentas de IDS para entender o que vem acontecendo na rede, né? Que é baseado em assinaturas. Eu dei no exemplo aqui o PFSense. Então, ele tem esse módulo do Snort, que é gratuito, né? É tudo ferramentas gratuitas que eu estou demonstrando aqui. Então, eu tenho o Zabbix, que é gratuito, eu tenho o PFSense, que eu posso utilizar para isso. Na camada de análise aí, comportamental, tem ferramentas de EDR, seria o ideal, que somente o antivírus já não está resolvendo tanto, né? O EDR você consegue traçar processos, ele é mais inteligente, né? No exemplo eu coloquei um EDR da CrowdStrike, tem Panda, mas tem EDR gratuito também. Eu não testei ainda EDR gratuito profundamente, né? Eu estou testando o Azul, que é um EDR gratuito, que consegue você fazer essa resposta, ele tem integração aí com o vírus total, é uma ferramenta bem legal também. Mas aí tem esses conhecidos aí da CrowdStrike, Panda, e aí eu tenho alguma ferramenta de análise de artefato, aí de indicadores de comprometimento, seria um vírus total, uma ferramenta de sandbox, que é o
que é o Cuco, né? Você consegue analisar um artefato, você pegou um, uma anomalia na rede, um artefato, você tem que analisar rapidamente, então você tem essas ferramentas gratuitas aí. Então, tem um monitoramento, tem uma ferramenta de EDR, tem uma ferramenta para analisar artefato, ter o uso de ferramentas proativas aí para detectar. Aí no exemplo eu tenho o Spiderfoot, que eu consigo, com a integração de várias ferramentas, eu buscar o IP ou por nome, ele vai varrer N ferramentas e trazer informações sobre esse IP, esse domínio. Então você tentar automatizar aí as coisas, né? Você fazer uma monitoração de ações ilícitas aí, no caso do exemplo que eu dei foi o Mitre, que no Mitre você consegue, você tem técnicas mapeadas lá, subdivididas, né, na cadeia Cyber Kill Chain, então você consegue ver cada ator de ameaça, que técnicas eles estão utilizando, e você consegue mapear isso em cima da tua organização. Acho que um mundo real, assim, você ter mapeado, baseados nas técnicas Mitre, todos os ataques que você vem recebendo e você conseguir e você me falar que você está sendo eficaz em evitar esse tipo de técnica. No exemplo aqui, eu tenho algumas técnicas aqui, então a gente sabe que phishing é mais difícil, e aí eu consegui mapear. Então eu pegar todas as técnicas do Mitre e trabalhar em cima da minha organização. E aí conseguir mapear o máximo possível de técnicas lá. E no Mitre, eles te dão toda essa informação, eles te dão as técnicas, eles te dão até como você testar essa técnica em cima da sua infraestrutura. Então é bem legal esse mapeamento que eles fizeram. E aí, compartilhamento de indicadores aí, que o MISP que é muito utilizado aí no dia a dia, na área de Trade Intelligence, que com o MISP você consegue compartilhar as informações, você consegue deixar o MISP como um centro aí dos feeds gratuitos, tem feeds pagos, e aí você consegue compartilhar essa informação. Então, eu sei que tem informações que a gente não é possível compartilhar, mas o que for possível de compartilhar, a gente subir para a plataforma do MISP e deixar publicamente, né? Então, com o MISP você consegue fazer esse mapeamento, você consegue pegar os vários feeds, e é bem legal trabalhar com essa parte do MISP. Então, com essas ferramentas que foi demonstradas aí, eu consigo ter o básico ali de estar montando minha estrutura de inteligência de ameaça, de começar a ter um mapeamento, entendeu? De como funciona. Então, o básico vocês já têm, né? E aí, volto a falar da necessidade da inteligência de ameaças, né? E a gente sabe que com o aumento aí das ameaças cibernéticas, a gente vê cada dia aí mais novos atores de ameaça, é, e aí tem um novo aí que foi o DarkSide, né, que foi falado aí nas últimas 2 semanas, e aí foi um novo ransomware aí que afetou várias empresas, e foi visto que ele é um ransomware aí que ele é vendido como serviço, né, e monetizando várias pessoas aí, então a necessidade cada vez vai aumentar da inteligência de ameaça. Eu acho que futuramente aí vai ser crucial aí para toda empresa, como o LGPD está sendo crucial aí, a inteligência de ameaça vai ser essencial para a empresa, né? Então, é, a definição da inteligência contra a ameaça cibernética, né? Ela visa o conhecimento, né, dos adversários, entender a motivação, disseminar a, as maneiras que vão ajudar aí na equipe do nosso negócio, agregar os ativos da empresa, entendeu? E aí vai nos ajudar a entender o que pode se tornar de ameaça para a gente, a inteligência de ameaça. Eu separei um exemplo aqui interessante, deixa eu mostrar para vocês aqui. É, deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. Que eu tinha separado que eu ia mostrar. Só um minuto.
Esse artigo aqui, eu vou até traduzir aqui, que ele mostra que virou até emprego essa parte aí de ameaça, de participar desses grupos aí de APTs. Foi criado um recrutamento de ransomware. A gente sabe que o valor é muito alto, né? E aqui nessa matéria é explicado aqui como ransomware como serviço. Foi feita uma investigação nessa matéria aqui, do recrutamento, né? E aí a pessoa se passou por todo o recrutamento, quanto ela ganhava, quanto que era possível monetizar. E aí a gente vê que cada vez mais está sendo um crime mais organizado, né? E aí estão criando um recrutamento para você trabalhar com esse tipo de ameaça. E aí, caso de Hansel ganha 18 milhões, aí aqui é bom dar uma lida depois nessa matéria que ele explica tudo como foi feito. Eles se infiltraram na gangue para ser recrutado lá e para entender como que funciona a monetização, esse tipo de ransomware, como que funciona o crime. Mas é muito interessante, né? Como que cada vez está sendo mais sofisticado, né? E aqui, voltando um pouco na inteligência, né? Que, como a gente está falando, inteligência cibernética é o conhecimento sobre os adversários, né? Então, foi mostrado aí que é, já estão até recrutando pessoas para fazer esse tipo de atividade ilícita, né? E aí a gente tem duas características, né, aqui de inteligência de ameaça, né? Tem baseado no adversário e focado no risco. Baseado no adversário é entender o que tipo de ameaça a gente pode sofrer, né? Ou por grupos de espionagem, ou por hacktivistas, e a gente tentar conhecer quem pode ser nosso ator de ameaça. O Mitre é um local que a gente pode começar indo por lá. Eu vou até mostrar para vocês aqui o que a gente pode iniciar fazendo. Deixa eu achar o Mitre aqui. O Mitre, eu posso entrar aqui no Mitre, e aí eu posso entrar aqui nos grupos, né? E eu posso pegar um grupo de uma pesquisa aqui por financial. E aí eu vou ter vários grupos aqui que atinge grupo financeiro. E aí eu posso ir analisar, a gente pode ver aqui, a palavra financial deu 26. E aí eu posso entrar em cada um desses grupos aí de ameaça e entender que técnicas eles usam. E aqui é legal que eles explicam as técnicas que é usado, softwares, entender o que é usado, phishing, uma técnica, obfuscação de arquivo. Então você consegue fazer esse mapeamento, começar a entender quem pode estar me atacando e qual técnicas eles podem utilizar. E a gente tentar cruzar isso com as nossas defesas, né? E focada no risco, né? A gente vê qual ativo a gente tem, pode ser mais vulnerável, que está exposto na internet, que sistema mais crítico, que banco de dados mais crítico, e trabalhar em cima focado no risco, né? Tentar proteger com o maior nível de camadas possíveis, focar na defesa somente do risco. Porque a gente sabe que hoje em dia a gente proteger tudo é quase que impossível, né? E uma que o serviço de cloud não é barato, é, as ferramentas de segurança também não são baratas, e a gente tenta focar no que está sendo mais crítico para a nossa organização, né? E aqui demonstrar um pouquinho do pilar aqui de nível de Threat Intelligence, né, que é dividido em três pilares, né? No pilar tático, que é para o nível lá de operadores de SOC, né? Que é onde vai cair tudo lá, né? Logs, os alertas, tudo. E aí o ideal é essa equipe aqui fazer a triagem, tentar fazer uma triagem boa lá, né? Para passar para o nível operacional, que daí já são o nível sênior, os gerentes, né? De SOC, a parte de gerência técnica, né? Que eles vão fazer o refinamento do SOC para, se tiver nessa fase operacional uma resposta a incidente, ela ser executada aqui, e aí vai ser passada para o nível estratégico as decisões, o que eu vou ser feito, né? Eu tive um incidente lá, muito grave, vou passar para o nível estratégico, como que a gente vai
comportar esse nível, o que a gente vai fazer, né? Então a ideia é desses 3 pilares aí. E aí eu dou uma ideia aqui, o nível tático sem o Trade Intelligence, né? E aí no nível tático, a gente tem um monte de IOC que não são verificados, um monte de falso positivo, e aí você imagina que daí eu vou ter 1 milhão de alerta lá, e eu não vou ter nenhuma filtragem, vai estar dado puro lá, né? Então, com a inteligência de ameaça no nível tático, a gente consegue trabalhar removendo esses indicadores inválidos, né, para não criar muito falso positivo. A gente vai priorizar os patches de vulnerabilidade, porque a gente fazendo esse mapeamento, a gente consegue entender qual o nível de maturidade dos nossos sistemas, quais estão vulneráveis, né, qual o tipo de vulnerabilidade mais crítica que possa ter, né? A gente consegue automatizar o fluxo, né? E aí só não mandar tudo pro CIEM, porque hoje em dia a gente tem muita gente que usa o CIEM errado, o cara às vezes manda tudo que é log, tudo que é sistema, a gente sabe que a gente temos o syslog, a gente pode mandar somente, às vezes, para o CIEM já meio que filtrado essas informações, né? Então vai facilitar muito pro nível tático lá, né? E aí a gente prioriza os indicadores para que os analistas do SOCA possam identificar rapidamente os alertas que precisam ser escalados. Então, com a inteligência de ameaça, a gente consegue dar uma melhorada no processo, né? Dar uma filtrada, né? E aí no nível operacional, no nível sem inteligência de ameaça, as equipes de RI demoram muito para encontrar as informações sobre a ameaça. Às vezes ela tem que reconstruir o ataque, fica mais complicado, né? Para tentar detê-lo, né? E com a inteligência de ameaça, a gente consegue fornecer um contexto melhor para a equipe de resposta a incidentes, para eles conseguirem melhorar a investigação, ter uma fonte confiável de pesquisa, entender já os métodos, as técnicas, né? E vai permitir que a equipe de RI e o de forense remediem rapidamente os danos causados, né? Então, eu fornecendo eles com essas informações mais certas, né, mais corretas, as técnicas, os métodos, vai facilitar muito o nível operacional. E o nível estratégico, que é o nível lá que é da onde sai, né, geralmente o investimento, ou geralmente onde que a gente precisa de um analista, ou de um funcionário a mais na nossa equipe, uma ferramenta a mais, e a gente tem que fornecer uma informação sólida para o nível estratégico. Então, no nível estratégico, sem um pouco de inteligência de ameaça, fica meio que perdido, né? Eles não têm informações necessárias para definir prioridades, né, ou tomar uma ação, né? Eles precisam ter essas informações para, às vezes eles não sabem nem o que temer. Eu vou falar, preciso comprar uma ferramenta de trade intelligence para me proteger de ameaças X. Aí você não consegue demonstrar estrategicamente isso. Com a inteligência de ameaça, a gente já vai conseguir fornecer aos gerentes uma compreensão maior sobre as ameaças, sobre o negócio, quais tipos de ameaças são mais críticas para o nosso negócio. Você vai ajudar os CISOs a se comunicar com os executivos, você vai conseguir ter uma informação melhor, você vai conseguir ter uma informação mais formatada, né, de nível estratégico melhor. Então, é essas dicas aí que eu gostaria de passar para vocês aí. E aí, voltando, né, a necessidade de ameaça cibernética aí, de ter esse controle aí para nos mundos atuais, né? Que a gente sabe que as violações aí vinham acontecendo de forma grave. Em 2020 a gente teve muitos ataques aí relevantes. Eu vou mostrar alguns aqui que eu achei interessante mostrar para quem até que não é da área e tem essa curiosidade. Tem uns ataques relevantes aqui. Eu vou pegar de um site aqui, The Hack. Hack. Retrospectiva 2020. Aqui é uma retrospectiva das matérias aí do ano de 2020, do que aconteceu aqui no Brasil, aqui, né? Então, eles separaram aí por janeiro, fevereiro, a gente teve várias ameaças aí. Aí em março teve o Covid, né? Teve vários sites aí invadidos, várias exposições, teve mês de julho, contas do Twitter invadida,
mês de agosto, vazamentos de empresas, aí teve o Pix, então teve muita coisa aqui no Brasil no ano de 2000. Então, se a empresa tem um processo bem formatado, uma inteligência de ameaça, não vou dizer que ela vai evitar, mas ela vai conseguir conter mais rápido possível, né? Você tendo mais informações dos ataques, você vai conseguir se proteger mais rápido, né? Então a ideia aqui foi mostrar mais ou menos do que foi relevante aí de informação. E aqui, falando um pouquinho sobre a estratégia de monitorar e responder, foi como eu falei no começo lá, a gente tem que ter alguma ferramenta para monitorar, alguma ferramenta para trazer esses insumos aí. E aí, como foi falado, que o processo pode ser resumido da seguinte forma: coleta o máximo possível de assinaturas de indicadores de ameaça, e a gente pode usar o MISP para fazer isso, né? Alimente os produtos que a gente tem de segurança, né? Como IDS, IPS. Eu já vi muito firewall aí que a pessoa nem utilizava o IPS, o IDS, nem que utilize no modo IDS, que é no modo de reconhecimento, para entender o que vem acontecendo, né? Para depois trabalhar no modo de IPS, né? Use os mesmos dados para gerar alertas e monitorar os alertas no centro de operações de SOC, CIEM. Faça com que os alertas SOC examinem os alertas e realize a triagem. Então foi o que eu tinha falado lá no começo. A gente não, é um processo meio sem fim, monitorar, responder, coletar alertas, né? Então, a ideia que eu dou é possuir uma plataforma com várias fontes, né, que seria o MISP, fazer uma ligação entre todos os produtos de segurança, eu tentar interligar os produtos que eu tenho hoje de segurança, pegar as informações que ele fornece e centralizar numa plataforma. Por exemplo, a gente pode utilizar o The Hive para fazer isso, né, uma plataforma de SOAR, e aí você consegue centralizar tudo num lugar e aí você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. Você imagina que você tem firewall de uma empresa, IPS de outra, SIEM de outra, EDR e antivírus de outra. Você imagina você centralizar todos esses tipos de informações em um único local, e até se você não tem isso centralizado, como é que você vai fazer essa filtragem? É um trabalho muito árduo. Vai tomar muito tempo, você vai acabar nem olhando, né? Que vai vir fonte de tudo que é lado, né? Você vai acabar só olhando o que é mais crítico. E às vezes tá lá um evento que tá batendo todo dia e ele não é tão crítico e ele vai se tornar crítico, né? Essa é a ideia, né? E aí, ainda voltando sobre na estratégia de muito responder, aí fazer com a equipe e aí investigue os alertas mais sérios, né? Analisar o ataque, interromper o processo. A gente tentar, o mais legal nesse processo é você conseguir pegar um ataque em andamento e conseguir parar ele, né? Com as informações que você tem, né? E os relatórios periódicos de autogestão, né? A ideia também é separar os alertas em níveis, né, do nível 1 ao 3, e a gente tentar analisar o mais rápido possível e coletar as evidências para tratar o evento, né? Esse seria o ideal, né? Com esses dados de análise em mão, a gente vai conseguir demonstrar a nossa eficácia do nosso SOC, do nosso serviço, né? Aqui nessa tabela eu tentei separar aqui que foi levantado no começo ali por nível tático, operacional, estratégico. E aí o valor que é agregado com a Threat Intelligence, né? A gente consegue no nível tático priorizar os indicadores, priorizar os pets, priorizar os alertas. No nível operacional a gente consegue também automatizar bastante coisa, né? E no nível estratégico a gente consegue gerar um reporte melhor, um reporte mais estratégico, uma inteligência melhor, né? Então vai agregar muito aí a inteligência aí nesses pilares, né? Aqui eu pus um exemplo aqui, afogando esse alerta, né? E foi uma empresa aqui, essa empresa aqui, Penome Institute, ela recebe em média 16 mil alertas por semana, apenas 3.218 alertas foram considerados como confiáveis, né? 19%. Apenas 705, 4% dos alertas foram investigados. Olha aí o que eu falei lá atrás, né? Você imagina, tem 16 mil alertas, só 3 mil foi triado e só 700 foi analisado. E aí esse órgão ele gastou mais de 1 milhão e 200 por ano respondendo esses alertas erroneamente, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente acaba passando muito alerta batido, né?
E aí a violações apontam para a mesma conclusão. Em uma grande rede de varejo, atividades de hackers direcionam sistemas de processamento de cartão, gerou 60 mil alertas. Aí a gente imagina, a gente não vai conseguir analisar tudo. Por isso que se a gente tem sistemas interligados, inteligência de ameaça, a gente consegue cruzar a informação, esses alertas vão ser triados, vão chegar menos alertas, menos falso positivo. E aí a gente vai conseguir gerar mais qualidade no nosso serviço do que ficar gerando muito falso positivo e aí muita informação que a gente não vai conseguir analisar, né? E aí são muitas informações para serem analisadas, a gente vai conseguir gerar, né? Num exemplo aqui, que eu achei bem interessante mesmo, até vocês analisarem esse report, tem um report da FireEye, não, onde, APT1, report. Esse report eu achei muito legal que eles fizeram, que eles pegaram o APT1 e foram até o final dele. Por isso que é muito interessante, assim, da nossa área, a gente também lê bastante reportes desses aí, das ameaças, e eles conseguiram detalhadamente toda a operação do APT1, que é chinês, né? Tem muito APT da China, eles segmentaram ele todinho, todo o processo de comunicação, e até da onde ele foi visto. E aí tem muita informação aqui, é bem extenso o report. Então eles mostram toda a cadeia do que foi feito, que ferramenta que foi usada. Então é uma dica aí para ler esse report aí, tentar dar uma entendida. Eles mostram até os blocos aí que foi utilizado para fazer os ataques. Então tem muita informação bacana aí nesse report. E aí o que eu falo que seria a cereja do bolo é o feeds de IOC, né? Também não adianta nada eu encher de feed gratuito a minha ferramenta e só me trazer dados duplicados. Então a ideia é ter uns feeds bons e, se possível, alguns feeds pagos, para depois eu conseguir cruzar essas informações. Essa é a dica, né? E relatório de fornecedores, foi como eu falei, a gente mostrou o relatório da FireEye aqui, e aí a gente está sempre dando uma olhada nos relatórios, ver o que vem acontecendo, né? E aí a gente consegue ter bastante informação desses relatórios, né? E aí aqui, de tudo que a gente foi falado, né? De tudo que tem que ter de estudo para chegar na inteligência de ameaça. E aqui tem um collection sources aqui, que seriam eu ter dados da minha empresa interno, dados de registro interno, segurança corporativa, relatório de fornecedor, compartilhamento, fontes governamentais, OSINT, IOC de feeds. E aí eu defini o que eu vou usar, né? O que foi falado aqui. Todos esses itens aí a gente falou um pouco de cada, que é esses itens que vão gerar inteligência para a gente, né? E aí eu defini alguma prioridade aí do que eu vou usar. E aqui, a ideia aqui foi de mostrar algumas plataformas open sources aqui, comerciais de inteligência. De open source temos algumas ferramentas, aqui foi falado do MISP, né? Aí temos o CIF, o CSIRT aqui, o TradeNote, o MineMeld, que é da Palo Alto também, que é de ameaça, tem o OpenCTI, e aí temos as ferramentas comerciais, né? O Trade Connect, a Anomaly, eu conheço algumas ferramentas aqui. E tem as Community Exchange, que elas também servem como, tem versões open source e versões pagas, né? Eu utilizo bastante IBM X-Force, a que eu mais uso aqui é o Alien Vault OTX também, e tem o MISP. Então, aqui para ter uma ideia de que existem ferramentas gratuitas aí, para a gente estar começando nessa parte aí de inteligência de ameaça. E aqui, falar um pouquinho de monitoramento externo, né? Por onde que a gente pode começar no monitoramento externo? A gente ter alguns feeds aí para começar a pesquisa. O Twitter é um lugar bem legal também, que é onde sai muita coisa nova lá, o pessoal posta. O Reddit também, a gente está sempre monitorando o Reddit. Tem podcasts, newsletter de algumas organizações, Dragon. E aí a gente vê sumários aí semanais aí
de algumas empresas, tem o da Palo Alto, tem da Cisco, Talos, que é legal, e a gente vê os reports aí de inteligência, e a gente participar de alguns grupos de vendors. Então, para a parte externa, a gente tentar se alimentar desses tipos de informações. Para a parte interna, seria mais ver os tickets internos, né? Estudar as ameaças internas, as campanhas de phishing que a gente recebe, né? As assinaturas de ameaça, de alerta, as falhas de intrusão, o que tentaram fazer, a gente identificar no firewall, tentar identificar esse IP até o final, fazer o hunting, as vulnerabilidades mais críticas do nosso ambiente, né? E os incidentes internos. Então, tem bastante aí que a gente tem bastante coisa de lição de casa interna para depois também a gente ir para a parte externa. Essas seriam as dicas. E estudar sempre, né? A gente tem que sempre estar estudando, tentar participar de CTPFs, tem certificações, materiais online. Eu dou uma dica aqui de uma plataforma que eu tô jogando aqui, estou estudando bastante, que é o Blue Team Labs, que é uma ferramenta que você consegue treinar a resposta a incidente, ela é voltada para Blue Team. Então você tem Challenger aqui de resposta a incidente reais, você tem análise de log de Sysmon, que é de Windows, você tem a análise de log de WordPress, então simula muito o mundo real. E nada melhor que você treinar isso, você melhorar seu skill aí com isso, porque a gente sabe que quando a gente tiver um incidente interno, a gente vai ter que ou resolver o mais rápido possível, e às vezes não vai dar tempo da gente debugar ele inteiro. Então é uma dica aí o Blue Team Labs, né? E aqui agora eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas que a gente pode utilizar. Para quem não conhece, o Anyroom é um sandbox aí bem legal, de forma interativa. E aí, o que eu consigo fazer nele? Eu consigo analisar as ameaças lá. Então eu tenho ele aqui e eu posso muito bem ir numa task aqui, ou abrir uma URL que eu queira. Se eu colocar uma URL aqui, ele vai abrir para mim dentro de uma VM, e eu vou fazer o upload do artefato e ele vai analisar para mim. É muito legal. E aí eu tenho uns públicos aqui, eu não estou com nenhum aqui, e eu posso clicar em um público aqui que alguém submeteu. E aí eu consigo ver o processo, o que foi feito. E o mais legal é que eu consigo ver o report. Tem parte de gráfico do processo, a parte gráfica. Deixa eu fechar aqui. Eu consigo ver no Mitre o que técnicas estão sendo utilizadas, as técnicas que estão sendo utilizadas por esse malware. Eu tenho um report, que é possível ver quem que é a atividade maliciosa desse agente. É bem legal que ele já te dá toda a informação, né? Então você consegue ver o executável malicioso, os processos. E aí, para você, na resposta ao incidente, vai te facilitar, né? De você fazer na mão isso aqui, você pegar o artefato na mão e tentar analisar. Então, você tem ferramenta que analisa para você. Facilmente aí você consegue debugar. Aqui está separado aqui, network. Ele te mostra até o IP aqui, ó. Esse IP aqui, ele está me falando que foi um malicioso. Então, você consegue facilmente identificar. Então, uma dica aí, o Anyroom, dessa ferramenta. DNS Dumpster, também uma ferramenta muito legal. De forma gratuita, você consegue mapear o domínio. Então, você põe o seu domínio lá. Um exemplo aqui, eu estou com ela aqui. Eu vou colocar um domínio aqui. Então, eu coloco, se eu pôr globo.com. E aí ele vai mapear para mim todo o domínio, ele vai tentar um brute force lá para identificar mais ou menos quais domínios tem subdomínios, então ele vai me dar um mapeamento todinho,
E isso aqui até pra gente é legal, a gente às vezes não sabe, os chamados Shadow IT, aqueles usuários que criam é, sistemas apartado aí do nosso setor e a gente não sabe se ele está publicado no DNS, então a gente consegue mapear o DNS rapidamente. Então é muito legal, até a gente pode pegar um IP com um domínio com uma reputação, uma má reputação, aqui eu não sei se tem aqui um domínio para me colocar, porque eu conseguiria ver um DNS dumpster do domínio, e aí eu conseguiria ver para qual ele responde, que aí tem um botãozinho aqui para qual que ele responde. E aí você pode ter para mais de um. Então, às vezes você bloqueando só IP não vai resolver. Então você bloqueia o DNS e você vai bloquear todos, entendeu? E o DNS é uma dica aí, o DNS Dumpster. Ferramenta bem legal. E aí a gente também tem o Domain Tools. O Domain Tools também é uma ferramenta bem legal. Ela tem a versão dela paga. E aí eu consigo identificar de quem possa ser esse IP, né? Um exemplo ali, eu vou pegar no. Deixa eu colocar. Eu vou pegar esse malware aqui que eu identifiquei esse IP. Aí eu posso vir no Domain Tools e ver quem é esse IP. E ele vai me falar que é da Rússia e ele responde para esse. Vai ter casos que você vai ter IP que responde para mais tem mais gente utilizando, né? Para mais de um host. E aí é complicado você bloquear. Você pega um IP aí da King Host que tem 1000 sites pendurados, você vai bloquear esse IP? Então não vai valer a pena. Então é legal também se fazer esse mapeamento aqui de host com o Domain Tools. Ele é bem legal, porque você. Deixa eu ver se eu colocar aqui Globo.com. Ele vai me mostrar. Ele dá mais opções aqui de quando foi criado, quando foi trocado. E ele fala aqui que tem mais 5 sites nesse IP. Entendeu? É legal para você quando você fazer esse mapeamento aí, para você identificar, né? Então, o Domain Tools é bem legal. ExploitDB, qual é a finalidade? É você ver o que está sendo mais utilizado aí pelos atacantes, né? Então eu venho aqui no ExploitDB, vou olhar lá, hoje já tem alguns exploits, aí eu tenho de ProfFTP lá, Command Remote Execution, e aí eu consigo mapear, WordPress sempre tem bastante, né? Eu consigo ver o tem até a prova de conceito aqui, então, e aí se eu conseguir cruzar com sistemas que eu tenho, eu consigo identificar rapidamente aí qual que pode estar vulnerável, né? Então é uma dica de analisar aqui no ExploitDB. O Greenose também, uma ferramenta para fazer análise de reputação de IP, de domínio, e é também bastante utilizada. Eu vou mostrar aqui. O Greenose, eu vou tentar pegar aquele mesmo IP e vou rodar aqui no Greenose. O que ele vai me trazer? Ele não pegou nada aqui. Aqui ele mostra as ameaças aí, tem 131 mil, quais os protocolos, as principais organizações, mas ele não pegou nada. Mas é mais uma ferramenta aí para você analisar a ameaça aí, a reputação de IP, fazer análise, tem que fazer o login, mas é mais uma ferramenta. E aí tem o Hacker Target, que também eu acho interessante, essa ferramenta, que às vezes você às vezes quer fazer uma análise, mas aí você não quer utilizar, você não tem o IP, uma máquina, uma VM lá pronta para fazer o teste, o scan, aí você consegue fazer rapidamente online aqui, você às vezes pelo celular você consegue fazer, você vê um incidente, você está na rua, você vê um IP, aí você não, vou fazer
uma análise lá de IP dessa ferramenta, e ela já faz o Nmap aqui, já mostra que tem duas portas abertas aqui, entendeu? E é bem rápido, você consegue pegar essa informação. E aí você está usando a infraestrutura deles, né? Então é uma dica também. E aí temos o Hacker Target também, que é para verificar o header, né? E aí é a mesma coisa que aquela do Nmap, só que você consegue pegar e ver o header do cabeçalho. E aí a gente sabe que tem bastante informação no cabeçalho, né? Informações do servidor, versão, o que está sendo utilizado. E aí rapidamente também pela plataforma deles lá você consegue fazer essa análise, né? E aí até dica, tem mais coisa lá no Hacker Target que você consegue ver de forma gratuita. Tem até scanners de WordPress, de Drupal, que vocês podem até utilizar para rodar na sua plataforma lá, verificar seu sistema. Então essa é a dica aí. Heaven Bem Pam também, que para quem não conhece, essa plataforma ela coleta databases vazadas e alimenta a base. E aí você coloca o seu e-mail lá e ele fala se foi vazado ou não. E eu vou fazer até o teste com o meu e-mail aqui. Você vai entrar aqui e eu vou colocar meu e-mail aqui. E aí ele fala, oh não, ele fala que foi vazado tudo isso aqui de base. LinkedIn, James, 2020, no Cato, Canva. Também o meu e-mail já foi vazado em muitas bases, em 9 databases, né? Então é legal também, se possível, fazer um mapeamento aí dos e-mails da empresa que vocês trabalham, prestam serviço. Existe uma API que você consegue raspar na API essas informações, não fazer um por um aqui, né? Mas é paga, é barato até. Mas é uma dica também de verificar se tem algum e-mail vazado, entendeu? E eles estão sempre comprando bases novas, né? Eles colocam as bases que eles têm aqui atualmente. Então é mais uma dica. O Maltego é uma ferramenta também muito utilizada aí para fazer esse tipo de análise. E ela tem os chamados Transforms Hub, que são plugins que eu consigo integrar com várias ferramentas gratuitas e pagas. E aí nele eu coloco o IP, que nem no desenho aqui, ele já vai me trazer tudo detalhado, de qual provedor, de qual AS, quem assinou esse IP, e ele vai me trazendo se esse IP está com uma reputação alta, ele faz tudo automatizado para mim. É, um, é uma dica aí, o Maltego. Mitre Attack foi o que eu mostrei, que também é uma base de conhecimento aí, que eu consigo ver as técnicas lá. É legal você fazer esse mapeamento aí. OpenFish é um site aí, mais um, existem outros, né, que eu consigo ver os fishes que estão sendo mais utilizados, os ataques, né. Então, eu tenho aqui o OpenFish, aí eu consigo ver aqui global, da onde está sendo mais feitos os ataques, da onde são, quais os principais ataques. A gente vê que esse Facebook, empresas de financeiro aí são, e os AS que estão sendo mais atacados, né, utilizados para fazer o phishing. É legal dar uma olhada aqui. E o Shodan, para quem não conhece o Shodan, é uma plataforma aí que eu consigo verificar as vulnerabilidades. É muito complexa a ferramenta, é muito robusta e eu consigo trazer muita informação. Eu posso mesmo analisar aquele IP e trazer informações que eu possa utilizar a meu favor. Deixa eu pegar aqui esse IP e eu vou aqui no Shodan e vou analisar. Ah, ele não me trouxe nada, né? Vou pegar uma outra qualquer aqui. E aí eu consigo pegar aqui, ele já vai me trazer da região, porta que está aberta e já vai me trazer tecnologia e as vulnerabilidades. Olha isso, o Shodan já está me trazendo, já me falando quantas vulnerabilidades tem nesse IP. E é muito legal, você consegue fazer esse mapeamento aí da sua infra.
O ideal é não, o IP público aí da sua infra não está aqui no Shodan, né? É possível você bloquear os scanners deles, né? Se alguém quiser, eu posso até passar o IP dos scanners para ele não ter essa informação, que daí ele vai estar dando pro atacante aí toda a informação. Você imagina que o atacante já vai ter informações das vulnerabilidades desse IP. Então o Shodan é mais uma dica aí também para fazer essa análise. E o vírus total, que é mais um sandbox aí, além do NRun, além daquele do Chuco lá, tem o vírus total, que é um também que eu utilizo bastante, o vírus total. Você coloca o IP, eu coloco aqui, posso colocar o IP e dar um search, e ele já vai fazer a análise para mim. E é muito legal, você pode colocar o hash, IP, o domínio, e ele já vai me trazer toda a informação. Então é mais uma fonte de informação aí que a gente pode consultar. Vocês viram que foi várias ferramentas informadas aqui. Falei um pouquinho sobre o digital, por onde começar, como a gente montar um pouco a parte do monitoramento, como a gente começar, por onde a gente buscar, e espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Espero ter ajudado aí a colaborar aí a nosso dia a dia, né, na segurança. A gente está sempre aí correndo atrás do, da segurança da informação, né? Então, muito obrigado a todos aí e até a próxima.